porque depois desse ataque e a captura do ditador Nicolás Maduro, Donald Trump não fez questão de esconder e diz que os Estados Unidos terão um envolvimento com o petróleo na Venezuela. Enfim, a gente vai repercutir essas questões com o professor de Relações Internacionais, o Lier Pires Ferreira, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Boa tarde, Caniato. Boa tarde àqueles que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Pois é, professor, queria pedir uma análise e reflexão das informações mais importantes que foram ditas por Donald Trump na entrevista coletiva e no pronunciamento, em que ele acaba destacando, ou pelo menos compartilhando algumas informações fragmentadas desse processo de transição, né? Inicialmente ele dizia que ele próprio, com os seus assessores, iriam coordenar essa transição, e depois em um outro momento ele menciona a participação de pessoas da Venezuela. Há pouco essa informação destacada na nossa manchete principal, a vice de Maduro teria tomado posse como presidente da Venezuela em uma cerimônia secreta. O que é possível considerar em relação aos próximos dias, né, os próximos passos nesse período de transição lá na Venezuela? Caniato, essa é uma das perguntas mais importantes, né, desse momento em que a gente vivencia aqui no nosso entorno geoestratégico, né, uma violação evidente, né, ao direito internacional, à soberania nacional venezuelana. Nós sabemos que em tempos de crise política, né, o direito, ele muito frequentemente, ele é solapado pelo poder. Então, do ponto de vista objetivo, né, ou seja, daquilo que está acontecendo nesse momento na Venezuela e das muitas questões, né, que ainda devemos, né, conhecer para que a gente tenha um domínio mais amplo desse fato, é que uma das questões mais significativas é o futuro da Venezuela. Quem vai assumir o poder? Né? A vice Delcy Rodrigues será de fato a nova presidente, ou Edmundo Gonçalves, Maria Corina Machado, né, e outros líderes oposicionistas poderão voltar, né, ao jogo político. Tem uma questão também muito importante, né, que é saber como as forças venezuelanas vão se comportar. E aí nós falamos tanto das forças armadas, né, quanto das forças policiais e mesmo das milícias, né, que historicamente tiveram uma atuação pró-Maduro. Então, assim, o que nós esperamos nesse momento imediato é a assunção, né, da vice-presidente Delcy Rodrigues. Né? Esse seria, digamos que, o caminho menos acidentado, né? Digamos que esse seria um caminho dotado de alguma institucionalidade, ainda que mínima, mas, de fato, né, a gente não sabe, porque os Estados Unidos fizeram uma ação que, do ponto de vista militar, foi muito bem sucedida, né, não houve reação, mostrando que a colaboração interna existiu, né, seria impossível ingressar no país, invadir Miraflores, capturar o casal presidencial, né, sem que as forças locais oferecessem reação, se não tivesse uma efetiva colaboração interna. Então, assim, entender nos próximos momentos, né, como estão as forças políticas da Venezuela, para nós sabermos de fato quem irá tomar o poder, né, quem irá assumir esse poder. E seja quem for, estará sempre atuando como um títere, né, como um longa-manos dos interesses norte-americanos. Agora, professor, queria também pedir a sua reflexão sobre as falas ou as menções de Donald Trump ao petróleo da Venezuela. A gente pôde acompanhar em alguns momentos ele discorrendo sobre isso, né? Dizendo que os Estados Unidos irão gerir a produção. Ele disse em algum momento que empresas norte-americanas iriam explorar ou melhorar o sistema de extração de petróleo. Em um outro momento, uma outra situação, ele falou no reembolso de recursos para empresas ou para os americanos, eles que teriam acumulado muitos prejuízos, enfim. Todo esse conjunto de declarações, isso não pode gerar desconfianças, principalmente quando a comunidade internacional observa essas justificativas do presidente americano? Caniato, essas desconfianças da comunidade internacional em relação às condutas do Donald Trump estão sendo colocadas desde o início do mandato.
né, seja através de questões polêmicas, né, internas aos Estados Unidos, como a política anti-imigratória, seja através de questões externas, como os tarifaços que foram impostos a diferentes países, alguns revertidos no todo, outros em parte, outros não, enfim, né, a comunidade internacional já percebeu, né, que Donald Trump ele é um homem, uma liderança alheia, né, à governança internacional, ao multilateralismo, enfim, a toda a ordem institucional pós-Segunda Guerra que foi construída sob a liderança dos próprios Estados Unidos. Né, nesse momento em que os Estados Unidos vivem, de fato, né, uma disputa hegemônica com a China, né, e a China como uma potência desafiante que mostra, de fato, condições de superar os Estados Unidos em diversos campos, financeiro, econômico, comercial, científico, tecnológico, etc., os Estados Unidos se nutrem daquilo que eles têm de mais marcantemente robusto, que é o seu poder bélico-militar, com forças armadas absolutamente prontas, né, para atuar em qualquer teatro de guerra, né, seja latino-americano ou fora da nossa região. Então, assim, os Estados Unidos estão a cavaleiro, não é, nesse processo, tem uma doutrina, uma nova doutrina de segurança nacional, né, que revigora ou retoma ou revive, né, a doutrina Monroe, né, América para os americanos. Então os Estados Unidos estão sinalizando muito claramente para todos os países da região que a América Latina faz parte do quintal estratégico norte-americano, que os Estados Unidos não irão tolerar, né, a presença ostensiva de potências estrangeiras, em particular a China, dentro do contexto latino-americano, e mais particularmente também não irão tolerar regimes, digamos que opositores, né, desalinhados com os ideais estratégicos dos Estados Unidos para a região. Isso foi muito claramente colocado, né, não é uma ilação que nós possamos estar fazendo aqui, né, o próprio Donald Trump, durante seu discurso, fala muito claramente, né, na hegemonia norte-americana sobre o hemisfério ocidental, né, do qual a América Latina faz parte, o Brasil inclusive, o petróleo venezuelano, como outras riquezas estratégicas, inclusive as suas terras raras e minerais como lítio, etc., que são estratégicos hoje, né, para a indústria de alta tecnologia, estão colocados no cenário, né, dessas hostilidades mais recentes entre os Estados Unidos e o governo Maduro de uma forma muito clara. Esses são os objetivos. Não tem esse negócio de narcotráfico, narcoterrorismo, narcoestado. Né? A Venezuela não é um país que envie, né, que seja uma rota significativa para droga que seja nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Estima-se que apenas 5% da droga que chega aos Estados Unidos, estamos falando notadamente de cocaína, fentanil e outros tantos, provém da Venezuela. Então, o que está sendo aí colocado com muita clareza é: Estados Unidos reforçam a América Latina como seu quintal estratégico, estão usando e vão utilizar de todos os recursos à sua disposição para fazer com que os seus interesses sejam materializados. Lier Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais, conversando ao vivo aqui com a gente. Professor, só vou trazer uma repercussão, as autoridades se manifestando a partir da ação norte-americana. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez a seguinte postagem: uma ditadura não cai da noite para o dia. Ela corrói as instituições por dentro, pouco a pouco. Quem paga o preço mais alto é sempre a população. Que a prisão do ditador Maduro seja o primeiro passo no caminho da liberdade para a Venezuela. Essa postagem do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em sua rede social. Vou chamar o Bruno Pinheiro. O Bruno está em Brasília. Fará a próxima pergunta para o nosso convidado. Você, Bruno. Vamos lá. São muitas dúvidas, é uma ação muito recente, né, professor? Nesse momento, o senhor já comentava sobre as recentes eleições na Venezuela, que não teve um reconhecimento, as atas acabaram desaparecendo. Edmundo Gonzalez viajou o mundo, esteve em várias regiões para cobrar um apoio, para pedir uma ajuda para assumir como o vencedor dessa eleição. Após o governo americano fazer essa captura de Nicolás Maduro e não reconhecer o vencedor dessa última eleição, há uma decepção sobre a ação dos Estados Unidos? Ou agora, independente do resultado, o governo americano vai ter o apoio do povo venezuelano?
Bruno, a situação da Venezuela é uma situação de uma clivagem política muito grande, né? Há setores da sociedade venezuelana, né, que historicamente apoiaram, né, o regime madurista, né, em que pese o seu caráter autoritário, e nós temos também setores significativos, expressivos da sociedade, né, que rejeitam esse governo. Muitos, inclusive, foram, né, para o exílio, né, partiram, né, para a imigração, para vários países, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Colômbia, enfim. Né? Então, assim, a sociedade venezuelana, assim como a sociedade brasileira, né, ela é muito partida entre lideranças antagônicas. Então, você tem apoio popular, né, Maduro tem apoio popular, né, assim como existe também, né, uma forte rejeição de outros segmentos da sociedade venezuelana à liderança de Maduro, né, que é uma liderança que nós questionamos do ponto de vista da institucionalidade democrática. O governador Tarcísio, quando aponta a perspectiva de que uma ditadura não cai de uma noite para o dia, evidentemente ele tem razão, né? Mas também nós temos que fazer a crítica, né, de uma ação, né, ilegal, né, uma ação posta ao arrepio do direito internacional, uma ação que enseja, na verdade, ou resgata, na verdade, todo o histórico imperialista, né, das ações dos Estados Unidos sobre a América Latina, sobre a vida política dos países latino-americanos, e abre-se a perspectiva de que, inclusive, né, no Brasil, com as eleições de 2026, né, as tensões políticas sejam ainda mais latentes, né, digamos que as sensibilidades políticas sejam ainda mais latentes, com uma polarização talvez ainda mais forte em função desses acontecimentos que nós estamos acompanhando aqui nesse momento. O que nós podemos garantir agora é que uma das variáveis mais importantes, né, acerca daquele que vai, de alguma forma, assumir o poder na Venezuela, será sempre o apoio que terá ou não das Forças Armadas, das forças policiais e mesmo das milícias populares, né, que estão atuando no país e que, enfim, vão dar o tom, né, daquele que irá, de alguma forma, assumir o poder, ainda que pro tempore, ou seja, ainda que temporariamente, e sempre, né, sob os auspícios dos interesses norte-americanos, que serão materializados de uma forma ou de outra. Agora, professor, tem uma questão que é interessante, né? Os Estados Unidos, eles se ampararam e se basearam na necessidade de combater o narcotráfico para justificar parte dessa operação. Pois bem, inclusive como resposta àqueles países que entendem que os Estados Unidos violaram o direito internacional. Pois bem, isso colocado, é preciso refletir sobre o Brasil. Como é que fica o Brasil nessa história? Não faz tanto tempo, houve uma negativa do governo brasileiro em equiparar as facções criminosas, aquelas que atuam com tráfico de drogas aqui dentro, a grupos terroristas. Sob o argumento de que a nossa Constituição não permite esse tipo de equiparação, isso permitiria que outros países promovessem ações em território nacional. Muitos falaram sobre a defesa da soberania. Como é que fica o Brasil a partir dessa ação dos Estados Unidos na Venezuela? Recados foram dados, né, pelas autoridades em relação a Cuba e Colômbia. Queria que o senhor fizesse uma análise recortando especialmente o Brasil a partir de agora. Vamos lá, Caniato. Se o objetivo do Donald Trump fosse de fato combater, né, o tráfico de drogas, 3 países seriam alvos privilegiados da sua ação: Peru, Colômbia e Bolívia. E nós sabemos que o Peru e a Bolívia são países que estão sendo governados hoje, né, por governos, digamos que simpáticos, né, aos Estados Unidos. Então, certamente, né, esses países não serão afetados, né, de forma alguma. Agora, o Brasil não é o mesmo caso, né? Nós sabemos que no Brasil, né, a captura do Maduro, ela joga uma gasolina, né, digamos assim, no cenário político eleitoral, né? Afinal de contas, o Lula é reconhecidamente, né, por uma parcela ampla da sociedade brasileira como um aliado político e ideológico do ex-líder venezuelano, em que pesem as rusgas que marcam, né, as relações entre Lula e Maduro nos últimos 2 anos, aproximadamente. Né? Isso também vai ter um efeito danoso sobre o Mercosul, sobre a própria Organização dos Estados Americanos. A ONU está esvaziada. Então, assim, a sonha hegemônica do Trump, ela vai reforçar, né, uma retórica pró-Estados Unidos de grupos,
né, políticos dentro do Brasil, aumentando, a meu juízo, o isolamento político do presidente Lula e abrindo até o flanco para que as eleições de outubro, de alguma forma, sejam impactadas por essa ação que os Estados Unidos hoje projetam sobre a Venezuela. O entorno sul-americano, né, ele também é bastante hostil, né, ao presidente Lula nesse momento. Né? A gente tem, por exemplo, da Argentina ao Peru, da Bolívia ao Equador, passando pelo Chile, nós temos uma série de regimes que hoje, né, são regimes aliados, né, aos Estados Unidos e politicamente alinhados, né, com a dinâmica política ideológica proposta, né, pelo Donald Trump, que tem, né, ampla aceitação dentro do Brasil. Então, assim, é claro que o cenário político brasileiro fica impactado, é claro que o presidente Lula fica fragilizado, fica, né, isolado do ponto de vista, né, das suas conexões externas, né, isso terá um impacto sobre 2026, não estou dizendo aqui, né, nem queremos fazer exercício de premonição de quem vai ganhar ou quem vai perder as eleições, mas os impactos, né, são robustos e a situação muito particular do presidente Lula, né, é bastante delicada nesse contexto. Agora, não esperamos sobre o Brasil, é importante que se diga, nenhum tipo de ação análoga a essa que nós acompanhamos, né, em relação à Venezuela. O Brasil não é um alvo militar dos Estados Unidos nesse momento, né? O Brasil não está em pugna com os interesses estratégicos dos Estados Unidos nesse momento, que pese, né, a aliança que o Brasil tem através dos BRICS com países, né, contrários aos Estados Unidos, muito notadamente a China. Então, assim, esse é o cenário macro, né, que se apresenta, um cenário que isola, de alguma forma, politicamente, o presidente Lula do ponto de vista externo, tanto no contexto sul-americano, quanto no contexto mais amplo das relações com os Estados Unidos. Lier Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, muito obrigado, viu? Volte mais vezes, grande abraço e até a próxima. Caniato, Bruno, os nossos telespectadores, um prazer sempre conversar com o público da Jovem Pan. Um grande abraço e até breve.